Nas profundezas da Amazônia, onde lendas ancestrais se misturam com a realidade, um barqueiro misterioso navega por um rio que poucos ousam cruzar. Não se trata de um rio comum, mas de um limiar entre o nosso mundo e o próximo. O Rio das Almas Esquecidas. Aqueles que se perdem na floresta e não são lembrados pelos vivos, encontram este rio, e o barqueiro tem a sinistra tarefa de guiá-los para o seu destino final. Um lugar onde a memória se desvanece para sempre, até o dia em que ele encontra uma alma familiar em sua barcaça. Nas profundezas inexploradas da Amazônia, onde a linha entre o que é e o que foi se desfaz na umidade densa, existe um rio que não consta em nenhum mapa. Suas águas são turvas, escuras como o açaí, e suas margens, um labirinto de raízes e sombras. Este não é um rio de peixes e botos, mas de sussurros e lamentos. É o Rio das Almas Esquecidas. E seu barqueiro, um homem conhecido apenas como Caim, não transporta vivos, nem mercadorias. Ele guia aquilo que resta dos que se perdem na floresta. Aqueles que morrem sem um último sopro de memória deixado para trás. Caim, com seu rosto marcado pelo tempo e pelos segredos do rio, era a figura guardiã desse limiar, remando sua barcaça feita de madeira antiga e velas esfarrapadas. Uma figura imponente, um juiz silencioso daqueles que o mundo dos vivos decidiu, simplesmente, deixar de lembrar. A cada noite, o rio convocava suas cargas. Pequenas névoas, quase imperceptíveis, formavam-se nas margens e flutuavam em direção à barcaça de Caim. Eram as almas. Mas não eram espíritos luminosos ou vingativos. Eram sombras pálidas, transparentes, sem forma definida. Eram aqueles que, por falta de lembrança na terra dos vivos, começavam a se desvanecer. Caim as recebia em sua barcaça, sem palavras. A cada nova sombra que entrava, ele sentia o peso do esquecimento se acumular, não na madeira, mas na própria atmosfera. O rio tinha um propósito, uma corrente que levava a um lugar além da compreensão humana, um lugar onde a própria essência da existência se desvanecia para sempre. Não havia volta. Aquele era o fim da linha, o último adeus, para aqueles que não foram lembrados por ninguém. A noite seguia seu curso, e Caim, indiferente, remava, até que uma das névoas, uma em particular, pairou na proa de sua barcaça. Era mais densa, mais resistente do que as outras. À medida que se aproximava, uma forma começou a se delinear. Um rosto. Mas não um rosto qualquer. Era uma face que Caim conhecia. Uma face que ele havia visto inúmeras vezes em seus próprios pensamentos mais solitários. Era o rosto de sua irmã, Ana, que havia desaparecido na floresta há décadas, presumida morta, mas nunca encontrada. Caim sentiu um arrepio gélido. Como era possível? Ele, o guardião do esquecimento, o transportador das almas perdidas, estava agora diante da alma de sua própria carne e sangue. Ana havia sido lembrada por ele. Ela não deveria estar ali. Era um erro, um desequilíbrio na ordem sombria do rio. O rosto de Ana na névoa era pálido, seus olhos, vazios, mas havia um eco de dor. Caim, pela primeira vez em séculos, sentiu uma emoção em sua pele. Não um medo, mas uma profunda tristeza. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas o rio murmurava em resposta, e as outras sombras na barcaça começaram a agitar-se, como se sentissem a perturbação no limiar. O rosto de Ana começou a desvanecer, a se desfazer, como areia. Ela não estava sendo lembrada por mais ninguém no mundo dos vivos, apenas por ele. E a memória de Caim, por mais forte que fosse, não era suficiente para mantê-la da correnteza final. Ele era o barqueiro. Seu dever era guiar, não resgatar. Seu coração, há muito transformado em pedra, agora se partia. O esquecimento de um significava o fim de tudo. Caim viu o rosto de sua irmã desvanecer completamente, dissolvendo-se no ar como fumaça. A névoa se dispersou. Não havia mais Ana.
Apenas a corrente implacável do rio das almas esquecidas. Ele era o barqueiro. Sua tarefa era guiá-las para onde as memórias não existiam. Mas naquela noite, ele percebeu a verdade mais cruel de sua existência. Não havia um destino final para as almas esquecidas. O rio era o destino. A própria água, a correnteza, eram o processo. Elas não eram levadas a um lugar. Elas eram o rio. E a cada alma que se desvanecia, a cada memória apagada, Caim sentia um fragmento de si mesmo se dissolver também. Seu fardo não era apenas transportar, mas ser o próprio recipiente desse esquecimento. Naquela noite, parte de Ana e de Caim tornou-se o próprio rio. E o rio continua a fluir, silencioso, esperando pela próxima alma que o mundo decidirá esquecer. E talvez pela sua. No além do imaginário, a morte é apenas uma parte da jornada. Mas e se a verdadeira morte não for o fim da vida, mas o fim da memória? A história de Caim e do rio das almas esquecidas nos lembra que a memória é a âncora que nos prende à existência. O que acontece com aqueles que partem e são esquecidos? Eles se tornam parte do próprio vazio, um eco de uma vida que nunca existiu para o mundo. Pense bem, quem você se tornaria se ninguém mais se lembrasse de você? E quem você levaria consigo para o esquecimento? Da próxima vez que ouvir o murmúrio da água, talvez não seja apenas o rio. Pode ser um sussurro, um lamento, o chamado de uma alma que se dissolve. O além do imaginário está sempre mais perto do que você imagina. Curta e compartilhe o canal Além do Imaginário. Contamos com sua ajuda para que possamos criar mais obras como essa que alimente a sua imaginação.